relacionados com a educação, não é? Fazer uma reflexão acerca da educação à esquerda, tentar criar teoria que nos possa unir de instrumentos para, enfim, podermos reagir e podermos transformar a escola que temos na escola que queremos, que é totalmente distinta daquela que, infelizmente, nós temos. E porque em Santa Combadão, numa perspectiva de descentralização. Portanto, também é no âmbito do Fórum de Educação e dos debates centralizados que têm estado a acontecer pelo país. A meu ver, e penso que não é só a meu ver, até muitos que pensam a escola pública, numa perspectiva de esquerda, continua a ser o grande desafio hoje. Nós queremos ou não uma escola de qualidade para todos e todas, com qualidade, rigor e com sucesso, ou queremos uma escola de elites que continua a reproduzir desigualdades sociais, que continua a bifurcar os caminhos para pessoas que, de facto, têm possibilidade de ter sucesso a curto, médio e longo prazo e aqueles que ficarão pelo caminho ou com uma preparação muito má, quer do seu ponto de vista cultural, quer do seu ponto de vista profissional, quer como cidadãos. Falo-vos um bocadinho a partir da experiência daquilo que tem sido o movimento de escola pública. Caminha construímos e caminha queremos construir. O movimento de escola pública surgiu exatamente neste borbulhar em que professores e não professores foram capazes de criatividade no protesto, na indignação e no pensar e no refletir sobre aquilo que estava a acontecer com a escola. E nós quisemos fazer uma aposta muito clara desde o início de que era um movimento aberto, ou seja, tendo muita gente ligada ao Bloco de Esquerda, foi capaz de acolher muita gente também que estava fora do Bloco de Esquerda e de estabelecer pontes. Esta foi a nossa preocupação, foi de criar formas de comunicação e de encadeamento, às vezes, de ação, onde muitas vezes podia parecer que era difícil ou mesmo impensável. A última iniciativa da qual vos dou conta nestes primeiros 5 minutos de conversa é de uma petição relativamente à qual espero que também nos possam dar alguma ajuda, que é uma petição pela redução do número de alunos por turma. Nós temos a certeza de que falar de igualdade implica falar de muitos temas. E implica uma enorme responsabilidade, implica uma escola diferente, implica uma escola com recursos que não tem, mas pelos quais nós queremos lutar, implica uma escola diferente na relação interpessoal, implica uma escola onde a relação entre professores, alunos e todo o pessoal que a constitui é uma outra escola diferente do caminho que o poder foi construindo para ela. Hoje em dia, os nossos filhos, e estamos a falar sobretudo dos meninos do primeiro ciclo e do ensino pré-escolar, passam em média 8 horas dentro de uma escola. Passam em média 8 horas dentro de um recinto fechado entre 4 paredes. Não há... O recinto, o espaço que eles têm é aquele espaço limitado. E eu gostaria de colocar também à consideração é que tipo de crianças é que nós estamos a formar, que tipo de alunos é que nós estamos a formar, que tipo de pessoas é que nós iremos ter no futuro. É que os nossos filhos, daqui a uns anos, vão ser responsáveis por nós. E aquilo que eu digo é assim, eu já entendo porque é que se fecham as escolas do primeiro ciclo e depois se transformam aquelas escolas em centros de dia. Porque é para nós, depois irmos para lá. Porque é isso que nos vai acontecer. Porque os nossos filhos, aquilo que nos vão dizer é, então, vocês quando tiveram a oportunidade de brincar connosco, colocaram-nos lá, fecharam-nos lá. Agora que nós temos a oportunidade de ficar com vocês, então vocês vão para lá. Ao mesmo sítio onde nós estivemos fechados durante este tempo todo. Um mail que recebemos no Sindicato dos Professores da Grande Lisboa há muito pouco tempo, de uma colega, de uma professora, que era diretora de turma, e que perante uma ordem de serviço de um diretor, que mandava fechar os blocos à hora do intervalo, que ao segundo tempo e ao segundo toque ninguém poderia mais entrar ou sair dos blocos, este tipo de situações em que alguns professores e alguns diretores são muito criativos. Esta diretora de turma resolveu discutir com os seus alunos, discutir com a turma que era diretora, esta ordem de serviço e resolveram fazer algumas propostas. E eram propostas muito sensatas, em que os próprios alunos acabavam a dizer
Parece que estão a querer expulsar da escola que é nossa, à hora do intervalo, que é a hora em que podemos estar todos juntos. Mas, bom, acontece que ela própria assinou o textozinho que os alunos escreveram. Foi chamada ao diretor, e o diretor disse-lhe que não estamos no PREC, essa história já acabou, e lembre-se que há avaliação de desempenho, e isto vai ser contado para a sua avaliação de desempenho. Notou ali, esta é uma escola, que não é uma escola qualquer, por acaso é a sede do meu agrupamento, é evidente que vai dar granel, é evidente que vai dar muita castada, mas é para termos um pouco a percepção de que em 2002 provavelmente isto não seria possível. O paradigma é um paradigma de um aluno padronizado, que a gente vai formatando. Ou seja, os estudantes são cada vez mais tratados como matéria-prima que a gente tem de trabalhar. E o que nós lutamos no dia a dia na nossa escola, e nós temos um trabalho diário nesse assunto, é de fazer com que os alunos, em parte, se apoderem dessas escolas. Ou seja, a única forma real das escolas se adaptarem aos alunos é que os alunos também tenham poder dentro da escola. Também tenham essa capacidade de influenciar a escola. Portanto, há várias formas de incluir os alunos nesse trabalho na escola. Mas o sentimento de que os alunos pertencem à escola e de quando vão para a escola estão a trabalhar numa segunda casa é um sentimento essencial. É completamente diferente ir para uma escola construída para nós do que para uma escola construída connosco. Obviamente que nós não podemos ter uma escola distante da realidade em que os alunos depois ficam pendurados no mundo de trabalho sem fazer nada. Mas a escola tem de ser a base fundamental da sociedade que crie massa crítica para mudar o mercado de trabalho. Eu acho que, ou seja, quando eu olho para pais que vêm pedir à escola de que, por favor, a escola coloque mais áreas curriculares, mais competências, mais disciplinas, exatamente porque estão assustados com o que é que vai acontecer com os seus filhos quando terminarem o 12º ano, ou mesmo quando conseguirem ter acesso a uma formação superior, o que é que lhes vai acontecer na vida, porque, enfim, isto é um país em que as pessoas ganham mal, não há muita poupança, ninguém vai herdar grande coisa e as pessoas precisam de trabalhar para se sustentar. O que eu acho que não é sustentável para nós é exatamente no momento em que o país vive uma crise económica tão prolongada, nós entendermos que é sustentável continuarmos a apostar num país que aposta em indústrias e em produção com baixos salários, fraca qualificação tecnológica, porque temos uma incapacidade de nos colocarmos no mercado quando estamos a competir com a Roménia, a Bulgária, a China, a Índia, em que o trabalho é muito mais barato e até há alguns centros tecnológicos fortes. E, portanto, apostar na qualidade da educação pública e, portanto, na formação e em cidadãos que não só sabem a matemática, a geografia, as TIC, o inglês, mas são também eles próprios capazes de criar os seus próprios negócios, ter capacidade inovadora, desenvencilharem-se no mercado de trabalho, que é complicado, e, portanto, formar pessoas, totalmente pessoas, com capacidade crítica, com capacidade criativa, essa é que deve ser a aposta da escola pública. O que eu acho que nós tivemos aqui a discutir, das várias intervenções que fomos tendo, é que o caminho que estamos a seguir para uma escola que está a ser formatada pelo poder para produzir supostos resultados escolares, mas não necessariamente uma educação de qualidade, isso é que para nós não é sustentável. Ou seja, não é para nós aceitável matar a democracia da escola, olhar para os estudantes como se eles lá fossem invólucros vazios em que metemos coisas e nunca ouvimos o que é que eles têm para dizer, professores que são controlados na sua atividade, mas que verdadeiramente não têm capacidade de iniciativa nem de responder ao contexto imediato, porque estão completamente dominados por uma hierarquia que vem de cima. Nada disto está a gerar qualidade na educação. Parece que está, parece pelas estatísticas, mas não está. Eu nunca fui professora, mas lembro-me de ser aluna. Aquilo que nos dá mais pica, como a gente costuma dizer, é um professor que seja exigente, mas que nos dê a palavra, que nos faça andar para a frente e que a gente tem que provar se consegue ou não. Eu acho que neste momento é isso que falta dar às escolas e aos professores, que é a autonomia. Mas uma autonomia que lhes dê responsabilidade, mas que lhes dê voz. E não é só a autonomia de dizer, vamos criar aqui um regime que é dar autonomia às escolas, que isso têm dito não sei quantos governantes, e a autonomia nunca chegou às escolas. Dar capacidade às escolas de olharem os seus problemas, de terem o seu projeto educativo, de criarem as suas equipas, as suas dinâmicas com a comunidade, eu acho que é isso que está a faltar. E, enfim, com fraquezas e com coisas mais acertadas, é isso que o Bloco tem tentado fazer.